Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Debugando Carreiras, o seu podcast aí sobre tecnologia e carreira e trabalho e emprego. Hoje eu tenho ao meu lado aqui Michael Medina, ele que é desenvolvedor back-end aí e vai conversar um pouco aí com a gente. Deixa eu liberar a tela aqui agora para o Medina. Beleza. E aí, Medina, tudo bem? Como é que tá, cara? Tranquilo? E aí, Wesley, beleza? E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aí no seu podcast, viu? Cara, Ô, sempre cara, bom falar sobre obrigado. tecnologia. Obrigado, eu que agradeço por ter aceitado o convite. Michael, para começar, cara, se apresenta um pouco aí, quem é você, o que que você faz aí profissionalmente e fica à vontade. E a gente vai desenrolando aí. Boa, vamos lá, é aquela conversa, né, de boteco. Mentira. Pô, vamos tentar, né, cara? A intenção é essa. Bom, pessoal, meu nome é Michael Medina, né? A maioria das pessoas me chamam de Medina, que é mais fácil, né? Cara, eu sou desenvolvedor já faz aí uns 6 para 7 anos, né? Eu comecei, na verdade, eu sou realmente um desenvolvedor back-end, hoje sênior, né? Como as empresas me contratam, mas eu comecei como estagiário em ciência de dados, para falar a verdade, cara. Então, tipo, nada a ver, né, com o desenvolvimento back-end, front, nada assim. E aí eu comecei numa empresa aí, não sei se podem falar nome aqui, Pode Wesley, não falar, pode você fica a seu falar. critério. Tá, eu comecei, tipo, como estágio numa gestora, sempre foi em instituições financeiras, né? Então, gestora, que chamava Verius, aí fui como cientista de dados, depois eu passei ali pela Easy Invest, que era uma corretora, que atualmente chama Nu Invest, aí eu passei pelo Nubank também, sempre nessa área de ciência de dados, manipulação de dados ali, né, usando a linguagem Python, algo mais Aham. de analítico mesmo, né? E aí, cara, eu não me senti muito bem, não me senti muita vontade como cientista de dados. Falei, vou migrar, vou parar tudo aí, né? Vou parar tudo e vamos fazer uma revolução aqui. Vamos mudar. Não quero mais ciência de dados, não. Vou para o stack. E, pô, me encontrei aí com Python, back-end, automação, tudo isso. E hoje sigo aí, né? Eu passei por IBM, um monte de empresa aí já. Que legal, cara. Medina, você falou aí que já passou pela área de ciência de dados e agora está como desenvolvedor. Cara, eu queria que você falasse para nós aí da sua trajetória aí desde a faculdade, como que você, depois que saiu da faculdade, entrou na área de TI, né? Quanto tempo você fez de estágio, enfim, quanto tempo você ficou na área de dados e depois que você migrou para a área de desenvolvimento, há quanto tempo você está aí como desenvolvedor? Ah, perfeito, Wesley. Vamos lá. Então, a minha jornada foi bem relâmpago, assim. Foi tudo. Eu sou religioso, né? Eu falo tudo que foi Deus, porque, cara, eu não sabia muito das áreas, não conhecia, mas vamos lá, então, por partes. Eu fiz ciência da computação, né? Eu me formei em ciência da computação. Uhum. E aí, por volta do quarto ano, mais ou menos, foi quando eu fui apresentado na disciplina de inteligência artificial, ciência de dados. Aí eu falei, pô, cara, eu achei interessante, matemática, análise de dados, estatística, tudo isso que eu acho bacana. Eu falei, vou me aventurar, vou pesquisar. Eu não conhecia nada sobre nessa época, então eu fui pesquisando e fui conhecendo ali, falei, pô, que legal, massa de dados, big data e etc. Uhum. Eu falei, vou me aventurar nisso. Aí eu fiquei estudando ali do quarto ano até o último, praticamente, da faculdade, e arrumei um estágio na Velios, que era uma gestora, né? Uma gestora é basicamente aquela empresa que ela não fica com nenhum dinheiro dos clientes, mas só que ela é responsável por montar o portfólio, né? Ah, Então, legal, entendi. Isso já dentro do mercado financeiro, né, no caso. sim, direto, meu estágio já foi direto no mercado financeiro, né, no caso. Então, era literalmente sobre isso, aporte financeiro, montar carteira, na época era só renda fixa e ETF, né? O pessoal Uhum. aí, os investidores de plantão aí podem já estar ciente que era usado aquela... Nossa, para quem gosta, ia ser um prazer aí, né? É usado tipo um robô para montar a carteira, automático, sabe? Assim, balanceado já, teoria de Markowitz, nossa, estatística do caramba Uhum. ali. E Que aí eu fiz. doideira, hein? Tem muita gente que quer entrar nessa parada e tá de fora e você tava lá e saiu fora depois, né? Enfim, Eu caí quase de paraquedas ali e aham. foi muito legal, assim, mas só que aí aconteceu comigo algo que acontece, acho que muitas pessoas vão se identificar. Eu entrei como cientista, estagiário em ciência de dados, mas Uhum. só que, como ainda era uma startup, meu trabalho dentro foi muito mais de engenharia de dados, então prepara, fazer ETL, inserir no banco, fazer dashboards para visualização e etc, e montar alguns scripts de automação, mas nada de análise realmente, né? E com isso
quando fiquei um ano nesse estágio, tá? Fiquei um ano, foi no último ano da faculdade, eu entrei também, acho que foi volta ali de 2018, mais ou menos, não lembro. Uhum. Eu fiquei um ano nesse estágio, fiz esse trabalho, não achei tão legal, talvez é o que fala, né, Wesley? A primeira impressão é que fica. A primeira impressão não foi Aham. legal para mim, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Entendi. E foi nesse estágio, né? Durante esse período que eu, como eu falei, eu passei no Invest, no Bank, foi tudo nesse um ano assim de intervalo, aconteceu várias reviravoltas no mercado financeiro aí, Aham. aquisição de aquisição. E Aí eu passei para você ali no bolo, né? Indo junto, eu né? ali no bolo, cara, foi no bolo, entendeu? Entendi. Ali fazendo tudo, o encerramento ali, entendeu? Como estagiário, encerrando Uhum. a empresa praticamente. Então foi muito louco, mas aí eu falei, pô, chegou no finalzinho do ano, eu falei, não, gente, não quero isso pra mim não, tá muito bagunçado aqui, minhas ideias, né? Deixa eu fazer uma pausa. Aí eu parei ali em dezembro, né? Saí do estágio, não renovei. E aí eu fiquei ali, eu falei, cara, preciso mudar de áreas aqui. Eu gosto de back-end, vou fazer umas automações aqui para ver o que eu gosto, né? E eu sempre trabalhei com Python também, que é uma linguagem que eu Legal. gosto muito. Uhum. Aí eu fiquei ali, cara, 4 meses praticamente procurando a próxima jornada, né? O próximo passo na carreira, até que eu consegui. Aí foi numa empresa de consultoria aí e voltei para o mercado. Eles me enfiaram de volta para o mercado financeiro, quando viram meu background, depois já tinha. Ah, entendi. Isso aí ajudou aí a conseguir esse outro emprego posterior, né? Sim, foi Uhum. exatamente isso. Eles olhou e falou, pô, você mexe com automação, com Python, tem CPA 20, né? Conhece mercado financeiro, banco, blá blá Uhum. blá? Conheço. Ótimo, vem para cá então. Aí já me colocaram em uma outra empresa, outra instituição, então nesses 5, 6 anos aí, não, 6, 7 anos de carreira praticamente só em instituição financeira. Eu não conheço outro Ah, ramo. legal. E aí você desenvolve então, como você disse, principalmente em Python, então. É seu stack principal aí, no caso. Sim, é meu queridinho, né, cara? É onde, quando eu vou jogar sério, eu ligo o monitor, né? É onde é o Python ali para salvar a ficha, porque Uhum. eu me arrisco em outras linguagens. Hoje em dia não tem como você ficar refém de uma única tecnologia, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então você tem que sempre ter outras cartazes. Então a gente também programa em um JavaScript, um Java, R, Clojure, outras linguagens assim, mas Golang, né? Golang. Golang, grande Golang, né, meu amigo? É, cara, já vai voltar. Grande Golang. É, cara, e assim, sobre. Não precisa entrar em detalhe de empresa nem nada, mas como é que é seu trabalho hoje? Você é CLT, você é PJ, você trabalha presencial, você trabalha remoto? Como é que é assim seu dia a dia de trabalho? Vamos lá, cara. Atualmente eu sou CLT. Na verdade, eu sempre fui CLT. Eu já tive oportunidades de PJ, né? Outros amigos já até me convidado para, entre aspas, dar aula também sobre Python em algumas escolas e tal, como PJ, mas eu não vou mentir, não. É algo. O meu perfil é assim, Wesley, pessoal. Cara, se é para fazer um negócio, se eu vou começar algo, eu tenho que fazer bem feito. Eu não vou começar só por fama, não por dinheiro, nada do gênero. Isso vai ser uma consequência. E eu não ia ter tempo para preparar os materiais com toda a rotina que eu faço aqui, as coisas que eu faço, eu não ia Uhum, ter tempo para fazer algo bem feito. Então eu recusei, né, a parte do PJ. entendi. Que aí no caso seria você, por exemplo, continuar trabalhando e depois do trabalho ia dar uma aula. E aí no caso não ia ter tempo de fazer uma aula legal, né? Nesse caso, né? Exatamente. Ia dar para compartilhar, mas só que aí eu, por enquanto, não quis começar nisso, até me mandou mensagem de novo, mas eu não, ainda não. Mas Uhum, então, atualmente é CLT. E qual foi a legal. outra pergunta mesmo que você Se tinha era de feito? home office ou presencial que você Ah, trabalhava? perfeito. Não, perfeito. Pô, depois do que eu saí o estágio, ele era home Era office. híbrido, tipo um híbrido. Foi quase na época do Covid, então era home Ah, entendi. office, mas só que aí no finalzinho do contrato já estava começando a voltar, né, para os escritórios e tal. Então eu dei sorte também, porque eu vou mentir, não, eu gosto do home office, Uhum. eu já trabalhei até em igreja, pessoal, para quem não sabe aqui, antes da faculdade, né, que eu precisava pagar. Então, É, trabalhei tem que domingo a dar seus domingo, pulos, né? ônibus, ônibus, então eu falei, não, agora eu posso ter essa mordomia aí, então Uhum. o home office que realmente ajuda muito. Isso já conecta aqui na outra pergunta que eu ia fazer depois, mas já que você falou disso, qual é a sua visão aí sobre o home office em si? Você acha que, porque assim, até o outro convidado falou, no pessoal, na sua vida pessoal, com certeza melhora. Mas você acha que profissionalmente o home office, inclusive para quem está começando, tá? Home office para quem está começando, pode ser prejudicial?
Ou você acha que depende muito da pessoa, se a pessoa for uma pessoa focada, é tranquilo? Qual é a sua visão assim sobre o home office, principalmente no início da carreira? Cara, vamos lá, vamos dividir essa resposta, porque é o que você falou, o ponto importante é quando a pessoa está no início de carreira. Uhum, E eu vou falar o que eu acho que seja certo, mas eu vou colocar o contexto real aqui do nosso, onde nós vivemos, né? Então, certo. o que eu acho que deveria ser certo para a pessoa que está iniciando no mercado de tecnologia ou qualquer outro ramo também, não precisa ser só tecnológico. Cara, acho que o primeiro, ter um convívio ali com as pessoas, pessoalmente, faz total diferença, porque você se sente, você tem a sensação de pertencimento, você vê todos os processos, todos os fluxos, você entende realmente tudo o que está acontecendo naquela empresa que você está, né? Então, tipo, cara, o começo, como eu falei, no estágio, teve época que tive que, eu sou de São Paulo, tive que ir lá na Paulista, trabalhar nos prédios lá, cara, uma sensação única para mim, assim, sabe? Você chegar lá, você pode pegar um notebook ali e tal, e aí, pessoal, como que tá aí? Não, aqui tá desenvolvendo. Pô, essa interação é Uhum. indescritível. Aqui eu tô colocando de lado toda a questão de pegar ônibus, pegar metrô, enfim, É, eu tô já lá toda essa. dentro do escritório, né? Exatamente. Então, essa interação com a equipe, cara, é indescritível, é muito legal. Você fazer seu trabalho, então você pode levantar, conversar um pouquinho, sabe? Você sair um Uhum. pouco da sua rotina, do seu mundo. Ponto. Então, eu acho que o ideal seria, pelo menos para a pessoa que está iniciando, ter essa experiência, pelo menos um aninho ali nisso. Ou então Agora, você, desculpa te interromper, você tá ali e chama um cara, me ajuda aqui, como é que faz isso aqui? Né? Hoje tem um chat GPT e tal, mas nada substitui um sênior aí do seu lado te ajudando, né? exatamente. E aí, só complementando, por exemplo, beleza, ir lá pessoalmente, mas agora é outra questão. Pô, sair de casa, gastar uma condução, mesmo às vezes que a empresa paga ou não, o Uhum. tempo que você vai para se deslocar de um ponto a outro, o estresse que você já chega, muitas das vezes para você chegar no presencial e ligar um Teams para fazer uma reunião virtual, né, que são coisas que aí já não faz muito sentido. Então, o home office seria a escolha mais fácil hoje, até para empregabilidade, até para inclusão também. Então, tem pessoas que moram em locais do Brasil mais distantes que não teria como ter essa oportunidade de trabalhar numa empresa grande em Brasília, em São Paulo, enfim. Então, pô, o home office já ajuda. Uhum. Então, tem toda essa questão. Então, o que eu acho? O ideal, pô, presencialzinho pelo menos um aninho ali para você ter essa ideia. Mas, no contexto que nós vivemos, o home office ajuda muito e abraça isso e quando tiver alguma oportunidade, assim, para conhecer o pessoal, vai, sabe? Mas Uhum. acho que essa é a pergunta, a resposta mais, tipo, vai pro home office mesmo, se você tiver uma oportunidade. Legal, cara, legal. Que bacana. É, cara, assim, você que já é um desenvolvedor sênior, aí você disse que a empresa te considera sênior, né? Mas você é um Eu vou, desenvolvedor. isso é muito engraçado, cara. É engraçado falar por que eu falo isso, assim. Pô, por mim ali, do jeito que eu faço na empresa, eu poderia colocar como arquiteto, já faço. Ah, mas tá arrogante. Não, mas é do que a empresa, o feedback que eu recebo. É, e até, às vezes, desculpa, tem até o contrário também, né? Que, tipo, no meu caso, que é a síndrome do impostor, né? Que o cara é sênior e fala, cara, será que eu sou sênior mesmo? Entendeu? Mas enfim, complementa aí. Então, mas o que acontece? Por que eu falei isso? Isso foi quando eu não era sênior, eu aprendi isso com um sênior. Aí o pessoal vai entender, talvez. Ah, mas quando. Quer ver, Wesley? Você que é o entrevistador, mas eu vou fazer a pergunta. Quando Certo. que você acha que virou sênior? Cara, eu, Quando você deixou de ser pleno e virou sênior? quando na minha. Quando a empresa me colocou como sênior, eu falei, caraca, então eu sou sênior. Já que eles estão dizendo que eu sou sênior. É exatamente isso que eu quis dizer. A empresa te contrata. Ela poderia te contratar como um master, como um arquiteto. Mas o que eu quero dizer assim com isso? A empresa me colocou como sênior. Cara, se você olha ali, você faz a entrevista, você vai ter os requerimentos da vaga, você vai ter esse diálogo que nós estamos tendo aqui, você vê toda essa desenvoltura, vê os projetos que você passou, o histórico, a empresa vai lá, pô, tem uma vaga tal. Você se encaixa perfeitamente. Quem sou eu para falar o contrário, É, entendeu? Claro que já faz o quê? Alguns 2, 3 anos que eu já estou como sênior, já estou saindo, migrando às vezes de uma empresa para outra e sendo mantendo esse mesmo nível.
Mas essa questão de júnior, pleno e sênior é muito relativo, não existe um ponto, É, pô, cheguei até aqui, você agora é pleno. Não. é dentro do mercado, inclusive para salários, tá? Tem muito júnior aí que ganha mais que a gente aí por Exato. aí. Então, pessoal, não se apega, tá com essa questão de, porque eu sou júnior, me respeita porque eu sou pleno. Não, não. Você é pleno porque a empresa topou te pagar como pleno. Você é Ou pleno com arquiteto, ou qualquer coisa. Ou analista, ou engenheiro, né? tem Depende. muita pessoa aí que nem fez faculdade, que não fez nada assim de curso e tem um dom, assim, tem uma questão de desenvolvimento tecnológico que é muito acima de muita gente aí que tem empresa grande aí É, também. e a minha pergunta seria o seguinte: você que é sênior, curiosidade assim sobre carreira, teve algum momento na carreira que deu aquela virada de chave no sentido de você falar, cara, agora eu tô, agora eu não fico mais desempregado? Tipo essa pergunta, cara, cheguei num nível legal. Tipo, hoje não sou eu não preciso sair correndo atrás de empresa. Tipo isso. Teve esse momento pra você, essa virada de chave? Quando foi? Como foi? Se você puder compartilhar com a gente. Sim, claro. Eu só não vou citar os nomes das Uhum. empresas, porque aí vai não ficar muito chato. Eu Perfeito, cito perfeito. algumas do passado, né, que já está bem Aham. mais longe. Mas vamos lá, então. Isso aí é um ponto muito importante, até voltando para aquela questão que você falou do síndrome do impostor, né, também, porque eu tinha muito isso, cara. Eu tinha Uhum. muito isso. Às vezes eu estava em empresas ali no estágio, por exemplo, da própria Nubank, assim, eu escutava os caras falando e tal. Óbvio que eu não vou entrar em relação à conversa, porque é questão de ética, mas eu Uhum. olhava os projetos e falava, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso na vida, cara. Como o cara pensou isso, né? Por que ele pensou isso? Uhum. Né? E eu falo, cara, não dá. E aí eu fui atrás, eu falei, chega, né? Vamos autoflagelo, né? Chega Uhum. disso, vamos. E aí eu descobri que o que? A síndrome do impostor, cara, é só essa insegurança, você ativa ela, um gatilho de memória, você tem um pouco o cérebro também, né? Até na faculdade, ciência da computação, eu tive que estudar o cérebro humano, assim, os gatilhos e tal. Legal. Então, cara, o gatilho de memória ali é, cara, você nunca fez. Então você tem medo do desconhecido. Isso não só para o seu trabalho, mas na sua vida. Se chegar alguém agora e falar, você sai da sua casa e vai para outro lugar que você não foi, você vai com o pé atrás ali, entendeu? Então, qual é a forma mais simples? E não tem segredo, não tem bruxaria, não tem nada. Cara, praticar. Pô, eu não sei fazer isso, eu não estou me sentindo à vontade para fazer tal coisa em alguma tecnologia. Eu vou pegar um momento fora do meu expediente e vou ficar praticando. Uma hora isso vai ficar cognitivo, ou seja, inconsciente, você vai perdendo essa síndrome de impostor e vai adquirindo mais confiança. Beleza, essa é uma explicação. Maneiro. Aí você perguntou ali do ponto, se eu tive algum ponto onde eu falei, pô, agora eu tô tranquilão, né? Digamos assim. Uhum. Sim, quando eu saí do estágio e fui arrumar outro serviço, eu tava completamente, 100% síndrome do impostor. Eu falei, cara, Uhum. o que vier é lucro pra mim. Eu júnior do júnior ali nessa época, tá? Certo. Então, bem júnior mesmo. Aí arrumei, beleza, graças a Deus arrumei isso, e aí eu fui desenvolvendo. E como é que foi desenvolvendo? Aí teve um sênior para ficar do seu lado, um master, um arquiteto? Nada, cara, não tem nem documentação tinha nas empresas onde eu passei. Era literalmente vai fazendo, tenta, pesquisa, lê documentação, deu errado, volta e nessa questão você vai criando casca ali, né? A famosa criando experiência ali. Chega Uhum. uma hora que você já passou por tanto problema, cara, e mesmo em uma enxurrada assim, mesmo em um ano, às vezes você chega num ponto que você fala, cara, já sei resolver, não obviamente todos, mas eu já sei resolver grande parte dos problemas que pode ocorrer no back-end, alguma coisa assim. Aí passou ali uns 2, 3 anos nessa empresa, essa primeira empresa de consultoria também estava alocado em uma instituição financeira. Uhum. E aí, quando eu troquei de novo e voltei de novo, sempre que eu falo, sempre instituição financeira, Sim. eu falei, cara, eu olhava os projetos e falava, não, eu já sei, né, eu já consigo desenhar a solução na minha mente sem eu codar. Quando eu chegou nesse ponto de Uhum. cognição, aí eu falei, pronto, agora eu não dependo do Python, não dependo de ninguém. Eu uso o Python porque é o que eu conheço mais, mas quando você chegar nesse ponto de cognição, você fala, cara, não me assusto mais, eu não sei fazer. Mas eu pesquiso ali, não deve ter muito segredo, eu faço. Aí você já fica tranquilo, cara. Aí, Muito maneiro. E tipo assim, vendo até sua fala complementando, não é só você ter o conhecimento técnico de uma coisa, né? Tem bastante uma parte da inteligência emocional da pessoa também, da soft skill que se fala hoje, né? Da pessoa olhar aquele problema e falar, cara, isso aqui é resolvível, posso não saber agora, mas eu tenho capacidade de estudar e resolver isso ali na frente, muita calma que vai dar certo. Pode jogar na minha mão que vai dar certo, né? um ponto muito importante nisso, foi bom você levantar esse ponto, que é um que eu vejo muito. Eu já vi muitas pessoas que entraram e eu tinha que ajudar a fazer o tipo onboarding, apresentar, ensinar, e etc.
Eu vejo isso principalmente nas pessoas que estão iniciando, em qualquer área assim, tecnológica, mas principalmente desenvolvedor, Uhum. que é o quê? Chega um problema, às vezes não é muito complexo, não. Às vezes, vamos falar, como é um podcast técnico, eu posso usar uns termos Pode, não, técnicos. já vamos entrar na parte técnica também, já já. Pô, eu quero que crie só um API e um CRUD aqui, né? O pessoal que está mais familiarizado aí, a gente põe lá para atualizar, inserir, deletar, enfim. Uhum. A pessoa já entra, não, porque eu vou usar essa tecnologia, porque eu posso usar essa tecnologia. Eu falo, calma, rapaz, respira. Eu não perguntei nem de tecnologia ainda. Eu falei, você faz isso para mim? Assim, se é JavaScript, Java, Python, Go, Rust, enfim, não me interessa como. Eu quero só o conceito aqui, pai. Ou seja, por que, que eu tô falando isso? Cara, quando você entende isso que eu tô falando, mapa mental, quando você Uhum. entende que você quer sair do ponto A e chegar no ponto B, como o caminho que você vai fazer aqui, se você vai ser reto, se você vai fazer uma curva, não me interessa, porque o algoritmo é o quê? Uma sequência de instruções não ambíguas que faz alguma tarefa. Como vai fazer essa tarefa? Não sei. Eu tenho vários. Se eu quiser ir no aeroporto, eu posso ir de bicicleta, a pé, de Uber, eu posso ir de qualquer forma, eu vou chegar. Só vai ter a forma mais demorada, mais cara. Aí você só tem que ponderar isso no seu ciclo de vida do software. Uhum. E tipo Mas um, assim, isso não tá ligado necessariamente ao cara saber Python ou saber qualquer tecnologia, né, no caso. você ser um bom, pelo menos na minha visão hoje, um bom desenvolvedor, um bom profissional, na verdade, você não pode se apegar numa tecnologia. Você tem que ter a noção de como você aprende aquela nova tecnologia ou você aprende aquilo que vai resolver o seu problema. Uhum. Esse é o principal ponto. Por isso que eu falo, até o pessoal que está assistindo, se for alguém mais iniciante, e se tiver alguém mais experiente também aí nos comentários, também deixa a opinião de vocês. Uhum. Mas, cara, não se prendam em tecnologia, se prendam em resolver o problema da pessoa que está te pedindo. O que você vai usar? Pô, não se importa com isso. Ah, se tá mal feito, faz uma primeira versão, funcionar aí refatório e vai. Não Uhum. se aperte com isso. Tem um caminho. Muito maneiro. Inclusive, até falando de empresas um pouco menores, muitas vezes quem tá te pedindo, ou o patrão lá, ele não quer saber o que você vai usar, cara. Ele não tá nem aí que você vai usar. Ele só quer ver o problema dele resolvido lá do outro Ele nem lado. conhece, ele nem É, conhece ele nem tecnologia. conhece. Então ele só quer saber do problema resolvido. Então, como eu disse, vamos entrar numa seara um pouquinho mais técnica agora, Medina. Michael Medina. Eu queria saber de você, hoje em dia, o que que você mais usa aí no seu dia a dia e, enfim, ferramentas e tecnologias, até para o pessoal que está começando ter uma noção do que está rolando no mercado e tal, que o desenvolvedor, o que um desenvolvedor back-end está fazendo aí ultimamente. Aliás, tem essa pergunta, mas eu já vou emendar em outra e você complementa de um jeito só. Para quem está começando, o que faz um desenvolvedor back-end de modo geral? E aí você fala isso, depois você emenda aí no que você está usando no dia a dia. Tá bom, vamos lá então. Começando então da segunda pergunta, o que é back-end? Para responder essa pergunta, eu vou ter que fazer aquela velha analogia do restaurante, né, cara? Que é a que todo mundo, acho que quando começa ali no estudar programação, aprende o que é. Então vamos lá. Temos aqui, vamos todo mundo imaginar aqui um restaurante, não importa qual seja, tá, gente? A ideia aqui é o conceito mesmo. No restaurante eu vou ter a mesa, né, onde a pessoa vai lá, senta, tudo mais. Eu vou ter um garçom que vai da cozinha até a mesa e da mesa até a cozinha, para enviar o pedido e trazer o pedido. E eu vou ter a cozinha. O que acontece? No meio de desenvolvimento, o mais tradicional, abstraindo algumas tecnologias, nuvem, não vamos entrar nesses méritos agora, mas o básico é o quê? Eu tenho uma mesa, que seria o que nós chamamos de front-end, que é o site que vocês acessam. Se vocês acessam algum e-commerce, alguma coisa, seria a mesa é o site. O que é o site? É a parte bonita, a comida já está feita, já está no prato, todos os ingredientes, tudo bonitinho. Tá? Ninguém sabe o que aconteceu na cozinha. Então Uhum, vamos lá por parte. Aí eu tenho a mesa, front-end, que é o site. Então, imagina você entrando no e-commerce aí, criando sua conta, colocando mercadoria no carrinho e tudo mais. Essa aí é a mesa, o produto está pronto. Aí você, quando você fala assim, eu gostei dessa camiseta, vou adicionar no carrinho. É como se você estivesse mandando o garçom, o pedido para o garçom, e o garçom está levando isso lá para a cozinha. uhum, A cozinha é o back-end. Tá? legal. Então, o back-end é o quê? É onde o filho chora e a mãe não vê. É onde está tudo rodando ali por trás, né? Exatamente. Assim, É, o dado chegar bonitinho ali na frente, teve todo um processamento. O cozinheiro teve que pegar os ingredientes, picar, colocar no forno, fazer tudo.
É o nosso trabalho ali, juntar dados de diversas fontes, automatizar alguma coisa para entregar para o cozinheiro, para o garçom, perdão, que é a API, Uhum, que é, né, a API é praticamente um meio de comunicação gateway entre back-end e front-end, que é o uhum, garçom. Eu falo, garçom, eu fiz os dados aqui, agora entrega aqui via essa requisição, usando já o nome, uhum. via requisição, leva isso para a mesa. Então, o back-end é basicamente isso, é o local por baixo dos panos, ali onde você faz todo o processamento e construção de dados e encaminha para algum outro lugar demonstrar, colocar numa dash. É, eu até me lembrei de um negócio da época da faculdade que. Não sei se você já viu, tem uns sites que tem uns templates grátis lá de HTML, né? Que ele te dá um sitezinho pronto no HTML ali, né? Uhum. Aí alguém pegou e colocou no ar lá no localhost e comentou assim, cara, só esse formulário aqui que não tá funcionando, que ele tinha um modelo do formulário lá, né? Aí é isso, cara, aquilo ali é só o front, isso é um CRUD bem simples, né? Mas enfim, aquilo ali é só o front-end. Pra você preencher, clicar ali e aquele formulário cair em algum lugar, ir para o e-mail de alguém ou cair no banco de dados, aí já entra a parte de back-end. Tipo, às vezes quem está iniciando não tem essa noção, né? Ele pensa que só de ter o visual ali já está tudo funcionando, não faz ideia do que tem lá, né? Rodando por baixo dos panos, né? Então, exatamente isso. Então tem que faltou ali alguém saber que quando tem que clicar no botãozinho, quando clica no botão você tem que colocar um post ali, que é o input post ali do formulário, e aí esse post vai fazer uma requisição, que é o quê? Pedir para o garçom enviar um pedido para alguma cozinha, algum back-end, que vai estar em um servidor, faltou algumas Uhum. coisinhas assim. Mas aí, só complementando, o que era o back-end, aí o que pode estudar Isso. também, Agora você pode entrar uma linguagem mais técnica para você pode me dizer o que você está usando hoje em dia para trabalhar e também já pode emendar no que é interessante a galera tá estudando aí para quem está interessado na área de back-end e quer começar ou fazer transição para essa área. Ah, perfeito. Vamos lá, então. O que eu uso atualmente? Cara, o que eu uso atualmente também não vai servir de tanto parâmetro, tá, pessoal? Assim, porque é muita coisa que a gente usa ali, né? E nem toda empresa vai fazer isso que nós fazemos hoje. Assim, o Wesley, às vezes, a gente já conhece um pouco também, É, né? a Por gente, a gente como é que trabalha junto e tem é. umas questões que a gente não vê em todo lugar. Exato. Mas vamos lá, então. O que acontece? Eu, particularmente, o que eu uso o carro-chefe, realmente Python. Ah, Python. Marco, mas Uhum. Python exatamente o que? Ciência de dados, análise de dados? Não. Uhum. API, principalmente criação de API, automações, ou seja, ETLs, que eu faço muito ETL. O que é ETL, Marco? ETL é o Extract, Load e Transform, mas é basicamente você coletar dados de diversas fontes. Então, vai um MySQL, um MongoDB, um Elasticsearch, enfim, qualquer fonte de dados. Você traz tudo junto ali no Python, no R, numa alguma linguagem que lhe permita fazer isso mais facilmente. Processa tudo, gera um tabelão ali, tipo um Excel, digamos assim, só ficar fácil, e deixa ali, sabe, pode ser um cache ou inserir isso num banco de dados, que seja, e para alguém consumir em algum outro lugar. Então, eu faço muito disso também, então a gente cria o serviço, processa, automatiza e realiza o deploy na nuvem. Então, aí como é que você faz isso? O que é legal? Então, já a pessoa já fica só para saber. Não precisa estudar tudo a fundo, mas só para saber que existe, para quando entrar no lugar. A linguagem de programação. Eu não vou falar para você estuda Python, não, porque você vai ter que ver o seu perfil, o que você gosta, você quer ir para uma carreira para voltar para ciência de dados, aí sim eu indicaria ali Python, R ou Scala, também tem a linguagem Scala, muito voltada para Big Data. Uhum. Pô, não, gosto de front-end, é o que eu me sinto à vontade. Então você pode ver um Node aí, um JavaScript, aí que o Node você já consegue fazer o back-end, depois escolher um framework, né, tipo um React, Angular, Vue, enfim, mas aí você tem que ver o que você gosta, mas de forma geral, para concentrar numa empresa, eu também indicaria você pesquisar o que é JSON, porque Então, porque o garçom que nós estávamos conversando, ele se comunica front-end e back-end via JSON, né, que é uma linguagem. a comanda do garçom tá escrito em JSON. Há milhões de anos era XML, né? Aí Aham. virou um JSON. Então, Cuidado, hein? Você vai encontrar coisa com XML aí. Milhões de anos não tá tão longe pra trás assim ainda não. eu já encontrei, cara. Pior que eu já encontrei. É, pois é. Eu tô falando só para contrair um pouco, mas já vamos lá. Então, JSON, entendam o que é JSON. Principalmente se alguém aqui já conhece algum pouco de linguagem, está iniciando agora.
JSON é diferente de um objeto JavaScript e é diferente do dicionário Python, tá? Embora a estrutura seja a mesma, a ideia é diferente, então estude isso porque é como se há a comunicação entre front-end e back-end. Estude pelo menos o conceito do que é um CI/CD, porque muitas empresas usam uma esteira de deploy, uma esteira de build. O que é isso? Brevemente, você monta o seu projeto e aí você passa por uma esteira de validação, praticamente. Então, vai validar se você não cometeu não colocou umas credenciais que não deveria, se você está usando a versão aberta ou fechada, que a gente até vou falar um pouquinho disso, mas você está usando a tecnologia certa, se você fez testes para o seu projeto, né, para você não estar jogando algo em produção sem testar e minimizar algum bug. Então, e até realizar já algum deploy em nuvem. Muitas empresas já conectam tudo nesse CI/CD, como você já termina de fazer essa validação, eles já automaticamente já disponibilizam um DNS para você. Então, vamos lá, um CI/CD, aí você pode ver aí um dos mais famosos do mercado é o Jenkins, realmente, você pode ver como funciona. E o conceito, tá, galera, não se pega muito em como fazer, como funcionar assim, uma coisa de cada vez, tenta só ter o conceito, pô, sei que existe, aí quando eu precisar eu volto ali. Aí uma plataforma de deploy também, como é que um projeto vai para a nuvem? Uma das mais famosas é o Argo, realmente, então tem uma plataforma que é o Argo, você pode ler sobre, tá bom? Legal. Nós já falamos ali da linguagem, do CSG e do deploy. Então aqui a gente já tem um projeto, uma esteira e um projeto em nuvem. Já estamos pegando aqui. Porque até, te interrompendo um pouco, até comentei em outro episódio que o conceito de você ser especialista em algo, por exemplo, Python, vamos usar como exemplo Python, não quer dizer que você só sabe Python, mas você tem que saber todo o ecossistema que está em volta daquilo ali para que um projeto Python, por exemplo, possa rodar. Então, tipo, não adianta você. É isso, né? Não adianta você falar, pô, sou especialista em Python, se você não sabe o básico do CI/CD para pôr esse projeto para rodar, né? Então, é importante também você não se apegar a tipo, usar aquele, né, freio de burro, literalmente só aquilo, né? Você tem que. Beleza, legal, você quer se especializar em uma coisa, show de bola. Vá fundo, mas tudo que está em volta daquilo ali é bom você ter pelo menos a noção do básico, não é isso? Exatamente. E uma coisa aqui, só deixar bem claro, voltando mais uma vez naquela questão de entender o porquê das coisas e não o como fazer. Lembra? Eu não quero saber qual tecnologia você vai usar para me entregar o que eu estou pedindo. Eu, entre aspas, como ali um stakeholder, tá? Que é o chefe, digamos assim, das empresas, que não tem esses nomes bonitos, né? Eu gosto de sempre falar de uma forma descontraída, que as pessoas absorvem mais, né? Mas aí o que acontece? Cara, não se apegue na tecnologia, se apegue o porquê você fez. Uma das perguntas que eu sempre faço para as pessoas quando alguém pede para eu olhar algum código é: ah, pô, legal, fiz isso, uma orientação objeto classe, coloquei nesse arquivo. Aí a única pergunta que eu faço que mata a maioria das pessoas: por que você fez isso? Aí a pessoa vai responder porque o chat GPT mandou, né? Mas a gente vai entrar na inteligência artificial, calma. Pode Né, seguir aí. Pode seguir. essa Pode seguir. resposta que mata, cara, porque o chat que mandou foi a pior, cara. Mas o que eu quero dizer, sempre tem um motivo. Não é só porque alguém pode, num code review, numa revisão de código, algumas empresas têm esse costume, fazer. Mas, tipo, tenta entender o porquê você está fazendo aquilo. Pô, eu estou mexendo em Python, eu escolhi Python ao invés de um JavaScript nesse caso, por causa disso, disso e disso. Eu fiz um projeto aqui, ele está rodando de forma assíncrona, por causa disso, não em paralelo, são coisas diferentes. Então, entenda o porquê, como as coisas funcionam. Mas vamos lá, só para também não dispersar, né? Só que é dar a pergunta ali, mas tecnologia Python, você pode ver, mas entenda o porquê que o Python foi criado. Um costume que eu tenho é, eu preciso aprender uma tecnologia, um framework, eu vou precisar o porquê que o cara criou ele, quando ele foi criado. Interessante, Eu maneiro. quero saber por que ele criou. Se o cara que criou não souber o motivo, então por que eu vou usar o Que framework? problema ele veio para resolver, né? Tipo isso, né? Exato, eu fiz isso essa semana com Django. A empresa pediu para lá, quero usar Django. Grande Django. Grande Django. Então eu falei, pô, tem Django, Django REST Framework e Django Ninja. Por que um dos dois? Por que todos esses? Pô, esse aqui é verboso, mas já tem o RM, esse aqui foi criado porque o cara estava com a pressa de entregar as coisas com uma velocidade e de uma forma mais amarrada para ninguém cometer erro, né? Falando de uma forma bem direta. Pô, massa. Ah, e o Django Ninja? Pô, esse cara aqui, ele viu Fast API, Fast API está numa crescente muito grande, é rápido de fazer as coisas, já tem Swagger, né, que é uma documentação, a gente vai chegar lá depois, provavelmente.
E aí o cara criou um Django Ninja. Eu falo, ah, legal, cara, deixa eu ver a documentação. Então você vai pesquisando o porquê das coisas. É como usar, não se apegue em decorar o nome da função, método, importação, nada disso. Esqueceu, você, aí sim, você abre o Google, abre uma documentação, abre um chat e pergunta, porque você já sabe o conceito, já sabe o que você quer, só quer ver como que faz, como que escreve aquilo, né? Então, essa questão ali de tecnologia, então, estudaria hoje também em Grafana, tá? Grafana é uma plataforma, né? É open source também, para você criar gráficos, dashboards. Aí o Wesley vai saber falar até melhor que eu depois, né, Wesley? É, não, mas o Mas, entrevistado é você hoje. mas aí um Grafana é muito interessante. Então aí monta um Docker Compose, qualquer coisa, tá bom? Você acha na internet pronto isso aí, tá bom? Então, um Grafana, um Prometheus. Um Prometheus ele é uma ferramenta muito boa, principalmente usada para monitorar aplicações, tá? Então, tem toda uma linguagem com YAML, tem todo um ecossistema muito robusto, feito até em Golang. Eu vou falar do Golang aí, que foi, né, tudo com Golang, que é, cara, é muito bom para você monitorar a saúde do seu software, o ciclo de vida, que é muito importante. Você construir o software é uma coisa, mas ele aguenta, por exemplo, uma API, ele aguenta o número de requisições que ele está recebendo, está caindo toda hora, está demorando para responder, qual a taxa, o percentual de respostas com 400 ou De 500? timeout, né? Percentual de timeout. Exatamente, exatamente. Então, estuda aí um Prometheus também. Esses dois, Prometheus e Grafana, com uma APIzinha de uma linguagem qualquer que você escolher, se eu pudesse falar aí para você que está começando, monta aí um projetinho, cria uma APIzinha simples, com qualquer linguagem, e coloca num Docker, e que também já é uma tecnologia para você estudar, que é Vai usar, vai precisar, não tem jeito. esse aí, sem dúvida. Então, aí, ó, uma linguagem, Docker, monta, aí você vai aprender, conforme seus estudos, um Docker Compose aí, para você subir a sua APIzinha, um Grafana e um Prometheus. Pronto, você já está apto para arrumar um emprego Cara, junto. e outra coisa, só esse projeto seu aí num portfólio já te coloca à frente de muita gente que não fez nada. Tipo, numa seleção de currículo, numa entrevista, cara, você já tá muito na frente de quem não tem nada, né? Exatamente. Então, eu não É, vou nem muito a fundo nessa tecnologia, uhum, só vou falar para a pessoa ali, então, Docker, Python, JSON, CI/CD, Argo, que é ou Argo ou qualquer outra plataforma para deploy, né, que você possa usar, e montar e Docker. Aí você monta um projetinho ali, faça isso, pessoal. É chato às vezes, é trabalhoso, às muito vezes, maneiro. mas ninguém quer fazer. E aí quando você faz, Uhum. aí você já passa na frente, porque não achem que os entrevistadores não vão saber que você está mentindo, tá? É, exatamente. Não Inclusive, achem que isso é um minha próxima não. pergunta, você já até conectada com esse tema e você já pode continuar transcorrendo aí. Qual que são as suas dicas? A gente falou da tecnologia, certo? Quais são as suas dicas para quem está começando para montar um currículo legal, um LinkedIn legal, um portfólio legal e também para conseguir passar, né, numa entrevista, numa eventual entrevista. Que você tem para dizer para essa galera aí que está começando nesse sentido? Vamos lá, Wesley. Pô, cara, agora eu vou me sentir velho falando isso, porque quando eu comecei, eu entregava currículo. Tinha empresa que eu entregava, sei lá, 20 currículos. Eu falei, eu vou ganhar na rede da É. assistência aqui, não tô nem aí, Entregar entendeu? currículo Olha de mão mesmo. em mão, de mão em Eu ia mão. sair, eu acordava cedo, saía e andar, e ia procurar emprego, entendeu? Hoje, Hoje em dia o pessoal nem isso quer fazer mais. a gente está falando, né? Fazer um papel para sair entregando, mas vamos lá. Cara, o LinkedIn é a principal porta para arrumar um emprego. Todos esses empregos, toda essa parte do estágio para frente, tudo que eu arrumei foi por LinkedIn, a grande maioria eu não fui atrás, para falar a verdade. É sempre o recrutador me mandando mensagem. Maneiro, Então, cara. hoje chegou naquele ponto que o Wesley falou lá, então Da virada de chave, né? Agora. as pessoas que me mandam Mas mensagem. E é até chegar aí, o que, que a pessoa precisa. Que nem esse projeto que você deu essa aula aqui agora, que nem eu falei, se a pessoa tiver isso online ou num portfólio, cara, você já tá muito na frente de quem não tem nada, né? Mas que dica que você dá para quem não tá sendo procurado pelos recrutadores ainda Não, aí? vamos lá, claro, vamos lá, vamos chegar nisso. Então, no Crito, primeira coisa, né? Crie sua conta no LinkedIn, é uma rede social, entre aspas, para vocês entenderem. Para quem nunca viu, é um Facebook, mas um Facebook para empresas. Às vezes tem umas pessoas lá que colocam umas coisas, tipo uns contos da vida lá que não faz muito sentido, mas a ideia original ali é você se apresentar para a empresa e a empresa te contratar. Então, vamos lá, algumas dicas.
Coloca ali a sua fotinha no LinkedIn. Não vou entrar em questão de anime ou não, tá? Mas coloque a foto que você se agradar ali no seu perfil. Monte algo agradável que você olha e fala, pô, ficou legal, ficou bacana. Preste atenção na URL do seu LinkedIn, porque muita gente coloca um nome muito complexo no LinkedIn, aí quando alguém pede, me passa o seu LinkedIn para mim acessar, fica complexo, fica complicado, então deixa ali o seu básico, coloca seu nome no LinkedIn ali. Detalhes, detalhes que fazem a diferença. Exato. Então, você não precisa ser. Eu não sou uma pessoa que posta muita coisa no LinkedIn, mas de vez em quando fez uma coisa legal, realmente saiu da caixinha, tira um print ali, faz um textinho bacana. Hoje tem chat GPT, antes não tinha, então se quiser monta um texto e fala, pô, deixa isso de forma mais elegante para mim, dá uma pincelada e posta ali. Não precisa ser toda hora, mas sempre tenta deixar alguma coisinha ali, né? E o mais importante, na sua linha do tempo, quando você tiver ali, já tem um histórico de serviço, de emprego, não só adicione quando você começou e quando você terminou naquela empresa. Se você clicar no LinkedIn, você consegue editar e você consegue montar uma linha do tempo ali. Então, pô, na empresa, eu fiquei de 2001 a 2001 a 2010, sei lá, inventando aqui. Então, nesse período eu fiz isso, descreva o que você fez. Porque, cara, se eu for olhar o seu perfil, eu trabalhei, vamos chutar aqui, na Amazon. Pô, muito legal, o cara trabalhou na Amazon. Mas o que você fez na Amazon? Eu vou ter que entrar em contato com você para saber o que você fez. Então, não, eu quero ser rápido, eu não tenho tempo a perder, eu tenho O muito tempo para olhar. recrutador ele vai pegar outro que já tá mastigado para ele, né, no caso. Então, ele vai é muito legal ele olhar, pô, trabalhei na Amazon então, e eu desenvolvi tal projeto que teve tal impacto atendendo tal cliente, número de clientes. Pô, show de bola. Então, cria sempre uma descrição bonitinha ali, não tem essa preguiça. Cria um perfil em inglês também que tem ali, tem sempre a opção de inglês e português no LinkedIn. Cria os dois, não tenha preguiça. E, cara, é isso, invista em você. Aí vai fazendo seus cursos, tem até um conceito de badges, que vocês podem pesquisar aí, anota aí, BADGS. Você pode. Vou deixar aqui no vídeo aqui, ó, na tela. Boa! Que aí a pessoa pesquisa o que é, como se fossem uns troféuzinhos, para quem é gamer aí, tá acostumado a ter troféus para platinar o jogo, é como se fossem uns troféuzinhos que você vai ganhando, que também ajuda muito. Né? Então, tipo, mas tá falando isso que você fez? Sim, acho que eu tenho 40 badges mais ou menos. Que isso, o Então, Bradley do cara, pô, não cabe mais badge lá. então eu fiz, ajuda muito também, tá? Então, cara, o LinkedIn é isso. Qual que foi a outra? De entrevista também, né? É Você falou? assim, LinkedIn, né, que no caso é o currículo de hoje, né, é o LinkedIn, Exato. e que você até começou a puxar esse tema, né, que geralmente o recrutador ali técnico, ele sabe quando você tá mentindo para ele, né, no caso. Então, como você se preparar para uma entrevista e tal, assim, é lógico que você vai estar estudando aquela tecnologia para a qual você está fazendo a entrevista ali, que é o que você quer, né? Então, espera-se que você tenha ali já um certo conhecimento ali, até praticando, né? Como o Medina falou, montando um projetinho pessoal. E além disso, você tem alguma outra dica assim de entrevista mesmo, de conversa? Beleza, pessoal. Então, quando eu fui, vou dar uma dica que me ajudou muito, que fez eu ganhar um estágio, né? O primeiro estágio ali, assim, de pessoas com muito mais experiências que eu, tá? Que aí faria aquela famosa thumbnails, né? Assim, aquilo que nunca ninguém te diz, assim, né? Você Vai precisa. ser a thumbnail desse vídeo aqui, não se preocupe. Ah, deixa eu. Mas beleza. Que é tipo assim, como eu disse, haviam pessoas com muito mais experiência que eu no mercado financeiro, instituições, tecnologia e tudo mais, competindo. Eu falei, cara, se eu for bater de frente com esses caras em tecnologia e experiência, eu vou ser espancado, eu vou tomar uma surra aqui. Eu não posso ir por essa linha, tenho que tentar ganhar deles em outro lugar. Qual que foi o outro caminho? A vontade de estar ali, de conhecer a empresa. Então, qual foi o caminho que eu aconselho e eu fiz isso em outras entrevistas também deu certo. Mesmo que você já tenha um background maior em tecnologia, essa questão dessa pesquisa que eu vou falar ajuda muito. Que é o quê? Cara, se você vai ser contratado pela empresa ABC, pesquise, põe lá no Google, põe na internet, o que é essa empresa ABC? Quando que ela foi criada? Qual o histórico dela? Qual é o carro-chefe dessa empresa? Qual é a metodologia que essa empresa trabalha? Porque, cara, às vezes a empresa faz de uma forma, tem lá 10 empresas que faz o mesmo, tá no mesmo ramo, mas cada uma tem uma metodologia de trabalho porque acredita que aquilo seja melhor. Entenda, pesquise sobre isso, pesquise por que a empresa foi criada, por que do nome daquela empresa, faça tudo isso, levanta todo esse avará
da empresa e deixa ali do seu lado e estuda aquilo. Quando chegar na entrevista, você se apresenta e conforme a pessoa, o entrevistador, for fazendo perguntas, você vai ali falando, pô, não, eu quero fazer parte desse time porque eu li sobre a história, eu vi, assim, da metodologia que vocês usam, que é tal e tal. Eu usei isso quando eu falei teoria do Markowitz, foi porque eu fui pesquisar isso, né? Ao invés de colocar os ativos todos em uma cesta só, que lá o exemplo é cesta É, de ovos. aí brilhou os olhos do recrutador ali na hora, né? Quando você mandou essa. Deus, velho. Ele falou, nossa, exatamente o que você falou, exatamente o que a gente usa aqui. Aí eu falei, não diga. Beleza, cara, muito interessante, muito boas dicas. Na verdade, essas perguntas aí das dicas era a última, né? A gente acabou atropelando aqui, mas não tem problema. Cara, eu quero entrar num tópico aqui que eu tô fazendo essa pergunta para todos os meus convidados. E você, como sênior, eu quero duas análises sua, do seu uso e de como você enxerga. Eu estou falando de inteligência artificial, chat GPT. Como que o chat GPT ele vem influenciando no seu trabalho, te ajudando ou influenciando negativamente, e também como você é um sênior, que você já revisa códigos de outros júniores e tal, como que você enxerga que o chat GPT está impactando essa galera que está chegando e se isso está sendo positivo ou negativo, ou enfim, transcorra aí sobre inteligência artificial para nós, seu ponto de vista. Cara, vamos lá então. Quando eu comecei era Stack Overflow, né, velho? É, Não pesquisava no Stack Overflow, né? Stack Overflow, Deus e a documentação, era tudo isso para funcionar, né? Mas, assim, vamos lá, vamos discorrer sobre isso. Cara, o ChatGPT, o Copilot da vida, me ajuda muito, fez a melhorar muito a velocidade das minhas entregas. Então, mas você usa? Uso. Ah, então não é sério, né? Nada dessas coisas. Cara, eu converso com um arquiteto, o cara acima de mim, né, no cargo ali, cara, que usa mesmo, e não lembra das importações. Por isso que eu falei para vocês, não fiquem apegados a decoreba, sabe? Eu tenho que decorar, eu uso pandas no Python, eu tenho que saber todos os métodos do pandas, porque senão eu não vou ser eu não posso me dizer que eu sou um. Não, você tem que saber que existe, você tem que saber que tem uma solução para aquele problema. E aí, na hora que você precisar, você vai lá na internet e pesquisa sobre. Então, é isso. Eu uso o chat GPT, sim, não toda hora, mas eu uso. Por quê? Porque às vezes é aquilo, eu preciso não do código pronto, mas eu preciso de um caminho ali que eu falo, cara, eu tô pensando nesse caminho, isso aqui, ó. Aí eu coloco ali, eu escrevo no prompt, você tem que saber escrever no É prompt, que às vezes a verdade. pessoa quer deixar algo ambíguo lá e deixar em aberto para um monte de 1 e zeros tomar a decisão por você, acho que às vezes acho que é uma pessoa mesmo. Não, então saibam escrever detalhadamente no prompt o que você quer, mas ajuda muito porque às vezes ele te dá um caminho, ele levanta um ponto de atenção ali que você não pensou, você fala, pô, se eu fizer isso realmente, olha, eu estou vazando memória nesse código aqui, realmente, vou voltar. Então eu uso sim código para às vezes para dar uma olhada, otimizar as entregas, pô, fiz desse jeito aqui, tem alguma forma mais otimizada? É muito mais fácil você olhar, consultar isso no chat GPT hoje do que você consultar isso no Stack Overflow, porque às vezes nem sempre você acha o que você quer na internet, É enfim. até Então, para ganhar tempo, né? No ChatGPT é tá ganhar mais na tempo. mão ali. É, e aí a gente volta no que você comentou antes, né? Agora falando do outro aspecto, né? Sobre analisar os códigos dos outros, entre aspas, que você falou, né? Às vezes você pergunta pro cara por que que você fez isso. Vai ver o cara só copiou e colou do chat GPT ali, né? Cara, acontece muito isso, né, velho? Acontece muito isso, infelizmente. Que aí entra a questão do trade-off. Por quê? Ah, mas você está falando que você usa também, né, o ChatGPT, Copilot, enfim. Uso. Mas você tem que usar, mas você tem que saber o conceito do que você está pedindo. Não adianta eu chegar num chat GPT e falar, eu preciso de um back-end que faça um CRUD, que faça isso, tem autenticação. Ele vai fazer para você? Vai fazer. Mas vai quebrar, provavelmente vai ter código desnecessário, tem muito código desnecessário. Normalmente essas IAs, LLM, né? Ele deturpa um pouco do que você fala, então ele alucina, então ele começa a atacar muita coisa que você não pediu. Às vezes ele mistura o que você não pediu com uma coisa que ele inventou e joga no seu código, aí ele modifica seu código todo. Então tem toda uma série de precauções que você tem que tomar. Então, e como você toma essas precauções? Você tem que saber o que você está fazendo. É, Não tem muito segredo. Então, não adianta você chegar lá e falar, preciso de um código assíncrono em Python, vou usar async.io, use async.io aí para mim, chat.
Tá, mas por que que você está usando assim? Mas, de novo, aquela pergunta que eu sempre faço. Por que você está usando o sincronismo? Por que você não está usando tudo de forma procedural, sequencial? Você precisa de assincronismo? Pô, e aí, mas você tem... qual é o poder computacional do servidor que você vai subir? Ele consegue usar tudo isso que você quer? O chat não sabe disso. Então você tem que saber o O conceito. problema é que ele fala tudo com muita propriedade, né? Muita coisa Não, errada, ele fala com muita certeza, né? Aquilo, né? eu adoro aquilo, assim, se você tá ouvindo a gente aí, estiver triste, entra lá no chat GPT e fala assim, pô, eu pensei em fazer tal coisa. Ele fala, nossa, você é um gênio, você tá no caminho certo. Ele nunca, ele sempre vai te colocar lá pra cima. É, exatamente, cara. Mas aí, entrando, por que eu tô falando isso? Você tem que saber o que você tem que, o que você tá pedindo, o conceito. Ou se você não souber, você tem que pesquisar para saber se ele tá falando certo aquilo, tá? Então, tipo, não é que você vai saber de tudo, mas você tem que realmente estudar. Não tem um atalho para isso, né? Vira de pessoas que querem trabalhar com tecnologia, tem que estudar, 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 e não vai chegar uma hora que você fala, pô, não preciso estudar mais. Por quê? Porque muitos códigos que eu vejo, literalmente é isso. A tarefa, normalmente quando você entrar para o mundo aí do trabalho, você vai ter uma metodologia de... aí, ó, mais alguma coisa para você estudar. Metodologias ágeis, né? Uhum. Scrum, Kanban, tudo isso. Você que Aí tem empresa grande, você tem que. trabalha ali com ritos, épicos, histórias, ou não, ou, né? Eu prefiro Team Kanban, né? build. Em build, muito bom, cara. Mas aí o que acontece? Você pega uma tarefa lá, faça um endpoint de inserção, sei lá, estou inventando aqui. Literalmente é, chat, me faça um endpoint de inserção. Não, aí não, entendeu? Tipo, porque é o que eu falei, o chat ele vai fazer, mas ele não sabe a regra de negócio, ele não sabe o contexto que você está envolvido. Tu pode falar para ele assim, me dê um exemplo de um endpoint de inserção. Pô, faz isso, não tem problema. Mas não copie o código que ele está te dando. Entenda, veja se é necessário aquilo, tenta escrever você mesmo, pesquise antes. Não sei, leia na documentação. Quer usar um Fast API? Pô, olha lá no Fast API e vê, pô, tem tanta coisa que você pode adicionar logo no request que ele já ajuda muito a sua vida, o PyDant e tudo mais. Pô, mas que mais que eu tenho que pensar? Fora isso, só para o pessoal entender, para não se apegar tanto no chat, que eu, principalmente iniciante. Arquitetura, que é algo que quem está começando não dá a mínima atenção, arquitetura de software. Então faz de qualquer jeito, funciona. E na hora que precisa inserir alguma coisa nova, dar uma manutenção, só antes era ele e Deus sabia, agora só Deus, porque ele não lembra mais. É, cara. Outra coisa importante é a documentação, né? Depois você fala um pouquinho sobre isso. Exato, então a questão ali, pô, para quem está iniciando, quer usar um pouquinho de chat? Use, mas com moderação. Sempre tenta responder aquela perguntinha que eu fiz, o porquê. Não faça isso na sua mente, por que eu estou fazendo? Se você não souber o porquê, o que aquilo faz que o chat mandou você fazer, vai pesquisar ou não usa. Uhum. Tá? Não, então, é aquilo, igual o que o Wesley perguntou. Pô, o que, que eu acho da IA? Cara, veio para ajudar muito, otimiza muito tempo, otimiza o tempo de entrega. Normalmente em empresa você vive sempre correndo ali atrás, você precisa entregar muito rápido. Às vezes a empresa tem questão de meta, você tem que bater meta, e não importa o que aconteça, tem que bater aquela meta. Então, cara, a IA te ajuda muito nesse processo todo. Se você já é experiente, você vai saber extrair o melhor dela. Se você já está se você está começando, use com cautela, tente primeiro desenvolver uns projetos. E aí, como assim? Pega um tempo fora do serviço, que eu falei, não tem atalho. Eu fiz muito disso, estudar sábado e domingo. Então era sábado, domingo, de segunda a sexta trabalhando, sábado, domingo. Então eu não tirava folga praticamente. Faça uns projetos, cria uma APIzinha só para você. Pô, eu não sei autenticação, então cria uma autenticação. Vai precisar ali um básico, tipo um JWT, alguma coisinha boba ali, faça isso. Com Django mesmo, eu não sabia Django. Eu fiz isso, eu fiz 2 projetos essa semana, com o Django Ninja e um REST Framework aqui, porque eu preciso dessa porra. Por que estão falando que é bom? Porque fulano falou que é bom. Tá, mas fulano é fulano, eu sou eu. Eu tenho que saber o que se é bom, se vai me adequar, se é o porquê daquilo. Quando que eu vou usar quando eu vou usar outra tecnologia, um framework, um Fast API, um Flask. Então, cara, não se apegue tanto no Copilot quando você é iniciante. Vai fazendo, você pode tirar umas dúvidas pontuais com ele, mas tenta fazer você. Depois que você já chega no nível que você fala, pô, daqui eu já consigo me virar na maioria das vezes, aí você começa a usar um chat um pouquinho mais assim, pô, olha, o que, que você acha dessa ideia aqui? Tem algum ponto, tem algum furo que eu deixei passar? Aí você começa a dialogar. Aí ele vai te dar uma. Você vai pedir para ele inserir 2, ele insere 5, você vai falar, pô, não, eu pedi 2, não pedi 5. Você sabe o que está fazendo. Isso. Tem outra dica também.
para quem está começando, que eu vi em um lugar, eu achei interessante. Quando você pedir um código para o ChatGPT, não copie e cole o código. Olha o código e escreva ele do outro lado, você escrevendo, porque isso vai te ajudar a ir sintetizando as coisas. Que nem o Medina falou, não se apega muito enfim, a regra de escrita e tal, mas é bom você ter em mente o básico ali da lógica de programação, intentação, essas coisas. Então, se você copiar e colar, você vai ler a primeira linha e a última e olhe lá. Então, pelo menos, pede para o chat GPT gerar e você vai lá e escreve o código. Vai olhando aqui e vai escrevendo do outro lado. Que isso vai te ajudando a sintetizar e você vai lendo também e até entendendo ali o que está acontecendo. Ô, Wesley, eu posso dar mais uma dica, que foge até um pouco da Por questão favor, da cara. IA, mas entra ali nessa questão, principalmente para quem está começando, cara. Cara, realmente não é frescura. Faça um pouco de soft skills, principalmente a questão de dialogar, o que nós estamos fazendo aqui, de falar sem medo. Ah, então vocês são experts. Aí estão falando, não, não somos experts, eu não quero ser expert, mas eu estou dando aqui minha opinião e é isso, entendeu? Principalmente para home office, né, cara? Home office, o que o pessoal vai saber de você é o que você fala ali na dele, cara. É aquela visão que a pessoa tem da sua personalidade, do seu trabalho, entendeu? Não é? Exatamente. Então não tenha medo, dialogue, converse realmente, saiba se expressar, saiba. Eu já vi muita gente perder emprego porque não sabia expressar. Eu já perdi oportunidades porque eu não sabia me expressar há uns anos atrás. Então, como assim? Eu fazia o trabalho, mas eu não sabia vender o que, que eu fiz. Então, Uhum. É, então eu já vi muitos casos assim de profissionais que você sabia que não era tão bom assim. E você tem outro cara que é muito foda, só que ele é muito tímido. E esse outro cara que sabe menos, ele deslancha na carreira enquanto o outro fica aqui, né? exatamente. Então você vê muito disso. Assim, uma pessoa ela não sabe às vezes nada, é só chat GPT que fez só que fala de uma forma, se expressa de uma forma. Ah, não estou falando para você mentir aqui, tá, gente? Uhum. Atenção nisso, mas saiba se expressar, realmente, saiba se impor. É aquilo que eu aprendi ali com a minha mãe, todo mundo com o tio dela, que é o quê? Tem gente que tem medo de falar isso com o chefe, com o gerente. Uhum. Fale, fale, ele é uma pessoa como você. A maioria das pessoas tem medo de falar, de se É, expressar. Vá lá e conversa com ele. Um não se você já tem. Ah, uhum. eu não gostei disso, eu quero tentar tal caminho. Cara, vai lá. Se você não perguntar, você já não tem o caminho. Vai lá e pergunta, fala com ele. Desde que seja comunicação, cara, não tem o que temer. Uhum. É, Então, e que nem o Medina falou ali, nem eu, nem ele, nem ninguém, nem quem tá começando, cara, ninguém é dono da verdade. Muitas vezes a gente vai botar uma ideia ali, cara, que não vai ser a melhor, mas, cara, até pra quem tá ali no time debatendo, ele vai ver valor naquilo. Cara, o cara tá tentando contribuir, né? É melhor, não que você vai falar qualquer merda, né? Mas, exato. cara, bota suas ideias na mesa, vê que discute com o pessoal e tal, que nem a Medina falou, vai estudar também pra você chegar mais munido pra poder, enfim, numa daily, numa discussão, colocar suas ideias. E é isso. Bom, a gente já tá caminhando aqui pro final da nossa entrevista, Pô, né? já, velho? É, cara, pô, você é professor mesmo, cara. E Medina, vou deixar seu LinkedIn aqui embaixo pro pessoal te seguir, te procurar também quem quiser. Mas também ainda não é obrigado a terminar, enfim. Se você tiver mais alguma coisa para colocar, principalmente dessa parte de quem tá começando, que a gente tá dando essas dicas, por favor, fica à vontade aí, cara, para falar, colocar isso e, enfim, colocar suas palavras finais aí pra gente encerrar. Algo que me ajudou muito a desenvolver o vocabulário, essa questão de se expressar em público, etc., foi o que, pessoal? Simplesmente quando vocês entram naquelas empresas que são grandes, que tem uma questão de direcionamento no ensino, tem empresas que têm muitas trilhas, não vou citar nomes aqui, senão já vai virar merchandising o negócio, mas se vocês pesquisarem no LinkedIn, principalmente para quem está começando, vocês vão ver que vai brotar ali, milhões como é que fala? Como é que fala, fugiu a palavra aqui, de vagas, né? De Aham, vagas iguais, aham. praticamente. Milhares, tipo, 1.200 vagas de full stack Java. Então, aí, ó, quem for ligeiro, coloca mais ou menos isso, vai ver o que eu tô falando. Cara, para um pontapé inicial, entra, e o que, que eu quero dizer? Cara, vai ter guilda, se você não souber o que é guilda, mas é praticamente um encontro igual a gente está fazendo aqui, Uhum. mas só que não é um entrevistador e uma outra pessoa explicando nada, é você apresentando algum conceito para várias outras pessoas que estão assistindo, e ela pode parar, levantar a mãozinha, fazer uma pergunta para você, e você vai explicar. Cara, guilda ajuda muito. Não precisa ser uma guia, não precisa estar empregada, mas você pode marcar uns bate-papos assim com a galera, Seus que eu quero amigos, colega de faculdade, todo mundo. exato, se junte ali,
pegue ali alguma coisa que você aprendeu, igual ali a gente falou um monte de coisa, Docker, JSON, um monte de coisa, separa esses tópicos e apresenta para alguém. Fala assim, pô, aprendi o que é JSON hoje. Apresenta para alguém o que é um JSON. Apresenta para alguém o que é um Docker, como um Docker funciona, como montar um Dockerfile, alguma coisa assim. Por quê? Quando você apresenta para uma pessoa e você tem que se preocupar em fazer ela entender, você mesmo já solidifica esse conhecimento no seu cérebro. E quanto mais você revisa um conteúdo, mais ele fica ali para você de livre acesso. E aí você já para de ter aquele famoso branco nas provas. Por que é o branco? Por que as pessoas têm branco na prova? Porque não estudou o suficiente. Aí quando ela ficou nervosa, ela travou um lado neural dela e ela não conseguia, ela não tinha esse ponto, essa informação em outro. Então, quanto mais você revisar uma informação, você é mais fácil para você. Então, faça guilda, faça cursos, assim, eu já fiz os dois, tá? Deixa eu tô falando. Então, apresenta a guilda, apresenta jornadas, eu já apresentei jornadas na época que eu estava aprendendo sobre instituição financeira, que eu fui tirar uma CPA 20, uma certificação, quem quiser pesquisar. Cara, literalmente eu fiz uma jornada ali que durou um mês, toda semana apresentando o que era uma instituição financeira, o que é o Conselho Monetário Nacional, Banco Central, o Bacen, E você vai trabalhando as soft skills também junto ali já, né, no caso, de falar em não. público e tal. Exato, não fique com medo, assim, pô, eu não sou expert, eu também não sou, cara. Quem sou eu ali para falar alguma coisa? Invista, tá falando, pô, nem eu invisto, vou falar para alguém investir, mesmo tendo tirado a certificação. Mas vai ali, porque vira um bate-papo muito bacana e você perde a vergonha de errar, você perde aquela vergonha de falar em público, e isso vai te ajudar o quê? Nas deles, que a dele é um rito ali que você faz da metodologia ágeis que você faz com o seu time, na maioria das empresas, todas que eu passei tinha isso toda manhãzinha ali, geralmente isso é de manhã, você vai lá e fala para a pessoa o que você fez ontem, o que você está fazendo hoje, se você tem algum empecilho. Pô, tem pessoa que às vezes tem vergonha disso, de falar, pô, tô travado aqui. Tipo assim, o Wesley é o PO do meu time, se você não sabe o que é um PO, vai lá pesquisar, não vou explicar, só para forçar mesmo para É pesquisar. isso aí. Pô, Wesley, faz aí, o Wesley me pergunta o que eu fiz, pô, eu tô travado há 2 semanas no projeto, eu falo, não, sem impedimento, Wesley, tá tranquilo. É, cara, e que nem eu falei, pro PO, pro resto do time, aquele 2 minutos que você fala, cara, aquilo ali é seu, aquilo ali é você no trabalho, né? Então, Não tem aquilo vergonha. que fica para o pessoal. É... Mais alguma coisa, Regina, para Cara, complementar aí? e agradecer a oportunidade, Obrigado. acho que foi muito bacana. Caso o pessoal aí goste, a gente pode até marcar outra Com conversa certeza, é isso também. que eu ia falar agora. Eu que agradeço por você ter topado participar. Pessoal, comentários aí. Quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa que quiser perguntar para mim ou para o Medina, pode comentar aí que quem sabe, dependendo, a gente traz o Medina aí em outra oportunidade para falar de um assunto específico ou complementar mais ainda esse papo aí. Vou estar deixando o LinkedIn do Medina aí também. Fala uma linguagem de programação aí muito estranha, um nome muito estranho. Closure. Quem assistiu até aqui, comenta aí Closure. Eu nem sei escrever isso. Comenta aí Closure. Só pra ver quem assistiu até o final. Foi meu Beleza? trauma, foi meu trauma essa aí, Wesley. A Vou. empresa, não, faz. Eu uso Python, não tô nem aí não. Aqui é Closure. Eu falei, o que é isso? Tá ligado? Pronto, ele Eu aprender na hora. tô É isso. aprendendo agora, eu vou ter que pesquisar o que é Closure pra colocar aqui no vídeo. Aí, ó, viu? Pra quem assistiu até aqui, comenta em Closure. Medina, muito obrigado, cara, pelo seu tempo por estar aqui. Cara, foi uma aula que você até saiu da tecnologia, falou de soft skill, falou de cérebro humano, enfim. Muito bom bater esse papo contigo, cara. E quero te receber mais vezes aí. Pô, cara, foi um prazer. Vou ficar muito feliz também. Vamos fazer aí, ó, sugestões de quadro aí, ó. É Dependendo, verdade. dependendo Medina, da, dependendo da quantidade de comentários, cria um quadro aí, um respondendo comentários, sabe? caramba, Medina responde, vai ser já vou ter que Pô, pagar o cara agora, pô. Que é isso? aí, ó, pessoal, comenta aí para receber um renda extra, aí, ó. Ele não quer dar aula, mas ele quer aparecer aqui. Cara, muito Pô, obrigado. Pessoal, obrigado por ter assistido até o final. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio aí do. Esqueci o nome do meu podcast de novo. debugando alguma coisa, né? Debugando Carreiras. Debugando Carreiras. É muita informação. Obrigado, Medina. Valeu, Wesley. Tamo junto.